A mentalidade, ela é uma comunicação interna. E quando você tem a mentalidade positiva, bem desenvolvida, aí você consegue chegar a grandes patamares. Foi quando eu comecei um autoconvencimento de, não, você consegue mais um minutinho. Você consegue mais um minuto. E aí ali virou uma chave na minha mente que eu pensei, cara, isso é a mentalidade. É você ter uma comunicação interna intencional, ao ponto disso interferir no seu comportamento. É por isso que os personagens, né, eles são tão importantes para o nosso sucesso na academia. Então, a mentalidade é, de fato, você conseguir ter a consciência de se convencer daquele ideal que você deseja naquele momento. Porque a sua mente está sobre o seu corpo. Então, quando você fala com você de forma positiva, isso interfere no comportamento. Porém, muitas pessoas usam isso de forma negativa, né? Não consigo. Como, por exemplo, nesse exemplo da esteira. Às vezes você não estava no seu limite. Mas vem aquela vozinha de autoconvencimento negativo. Ah, não, já deu, né? Acho que eu não consigo mais. Isso é o autossabotar? É, com certeza. Na verdade, nós temos uma voz dentro da nossa mente. E ela está sempre conversando com a gente. E a sua autocomunicação define absolutamente tudo na sua vida. Inclusive, não adianta fazer técnicas, ferramentas, né? De meditação e etc., reprogramação mental, se depois que você sai do seu estado meditativo, por exemplo, você tem uma comunicação negativa. Eu não sou bom nisso, eu não sou bonito o suficiente. Então, é muito importante se trazer para o presente e mudar essa comunicação. E trazer palavras fortalecedoras. Isso muda tudo. Estamos falando do hábito de ser você. Então, você é uma pessoa, uma bagagem dos seus hábitos, do que você consome, do que você come, do que você escuta. Quando a gente fala dessa reprogramação ao ponto de você não lutar mais contra essa voz, porque a princípio, inicialmente, esse processo de autoconvencimento contrário, ele ainda não é algo seu. Você tem que forçar inicialmente. E isso é super possível. Eu gosto de falar treine até se tornar. Porque nesse processo de treino, você vai criando novas conexões neurais. E é aí que está o jogo. Então, o nosso subconsciente, que é o responsável pelo mecanismo do nosso corpo, né, por manter o nosso sangue circulando, o nosso processo digestivo, nossos batimentos cardíacos, tudo isso de forma simultânea, tudo que está dentro do nosso subconsciente é reproduzido sistematicamente 24 por 48 horas, ininterruptamente. E isso são os hábitos. Os hábitos levam ao ritmo hipnótico. E nós temos o hábito de pensar de uma maneira X. Quando você se dá conta de que você quer pensar de uma maneira diferente, você tem que ultrapassar essa barreira do terror. Através da resistência, inicialmente. Só que essa resistência gera desconforto, gera dor. É onde as pessoas param. Mas o simples fato dessas pessoas continuarem inserindo uma nova informação, porque um programa ele iniciou com uma informação, né? Informação falada, informação de todos os estímulos do ambiente. O simples fato delas continuarem já alteraria esse programa. Só que as pessoas não sabem lidar com o desconforto e nem com o prazer, né? A gente fica sempre meio bagunçado entre o prazer, a dor e etc. Isso é muito importante, inclusive no seu processo de reprogramação mental. Por isso que é importante você ter processos de reprogramação mental. Não basta você escutar um vídeo aleatório na internet e começar a repetir eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Porque isso, de fato, não funciona de acordo com as suas crenças. Então, vamos dizer que o Maurício tenta inserir o programa de eu sou um milionário. Se você tem uma crença de rejeição contra ser milionário, ou melhor, uma crença financeira que te impede de chegar lá, essa palavra já será rejeitada pelo subconsciente. Então, nós temos que driblar essas crenças. Então, o que leva a 1 milhão? Ideias revolucionárias, ideias interessantes, pessoas, contratos. Então, você pode chegar a essa mesma informação do 1 milhão, inserindo uma informação de que você tem ideias que te deixam cada vez mais bem-sucedido. Que você tem ideias revolucionárias que mudam o mundo. Essas ideias, elas vão te trazer dinheiro. Assim como características da sua personalidade. Então, quais características na sua personalidade que faltam em você? E assim, eu faço até hoje. Se eu tivesse tal característica na minha personalidade, eu produziria mais e isso naturalmente me traria dinheiro. Então, você insere um programa para acrescentar esse traço de personalidade ou de habilidade que você não possui. Porque quando você tem, naturalmente, você chega lá.
Então, existem vários caminhos para chegar no mesmo lugar, nesse caso, no 1.000.000. Por isso que é importante ter processos, exercícios bem definidos para reprogramar o seu cérebro. E, principalmente, saber quais são as suas crenças. Porque o programa mental, ele direciona o seu comportamento automático em ritmo hipnótico. Então, nós temos que entender qual é o programa mental que eu tenho e para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir vai depender do programa que eu tenho. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, reconhecida profissionalmente, eu tenho que ter disciplina. Eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser uma pessoa preguiçosa. Só que se eu começar a treinar isso na resistência, tentar ser disciplinado, vai demorar muito. Então, qual que seria a forma mais inteligente, vamos dizer assim, já que a ciência está avançando muito e a gente já entende hoje em dia como o nosso cérebro funciona? Você se autoconvencer de que você é uma pessoa disciplinada. E que você realiza tudo o que está na sua mente. Então, qual seria o contrário da preguiça? Uma disciplina, por exemplo. Certo. Qual que seria o contrário de uma pessoa procrastinadora? Alguém que realiza tudo que está na mente. Então, quais são os seus pontos que te impedem de chegar a esse lugar? A gente sempre sabe. A gente sempre sabe o que nos distancia daquele lugar. Porque o nosso cérebro é muito perfeito, ele avisa. E aí, esse ponto tem um oposto. A lei da polaridade. É esse oposto que a gente tem que inserir. Porque todo mundo pode chegar no sucesso em algum lugar. Só que algumas pessoas têm aquelas habilidades, não vou dizer perfeitas, mas necessárias para chegar lá. E se a gente analisa, são personalidades, habilidades parecidas. Nós já sabemos quais são, né? Constância, determinação, resiliência. Se você não possui, tem que inserir. Por quê? É a crença da identidade que atrai tudo para a nossa vida. Tudo está na crença de identidade. Ao invés de dizer eu sou rico, você tem que desenvolver a identidade que vai te levar a esse lugar. E isso burla suas crenças. Desde o início, eu tive uma certeza absoluta de que era possível. Eu via outras pessoas se dando bem, então eu pensava, bom, se eu não tenho essas habilidades, eu vou desenvolver. Eu acredito que isso seja uma mentalidade muito importante para esse processo. Não importa onde você está, mas o que você precisa aprender e quem vai te ensinar. E quando existe uma possibilidade, já é o suficiente para você desenvolver uma frequência poderosíssima nesse processo, se conectar com ela, que é a esperança. Não é à toa que falam dessa frequência na Bíblia. A esperança, ela te coloca em estado de movimento. Então, eu me arrisquei nesse processo. Eu comecei a me colocar em lugares prósperos, com pessoas bem-sucedidas, e lá eu fui analisando o que faltava em mim. E era bastante coisa. Inclusive fisicamente, né? Eu sempre falo sobre isso. Então, eu me arrisquei completamente, e aí eu fui observando isso, que era a identidade que precisava mudar. E aí fui me adaptando, me modelando, que é assim que eu acredito que nós devemos fazer, né? Ter essa flexibilidade de personalidade, de jeitos, de identidade, de acordo com o lugar que você gostaria. Quando você tem um desejo ardente, você vai empurrando as suas crenças com a barriga. Isso não necessariamente vai ficar escondido por muito tempo. Uma hora essa sujeira sai do tapete, foi o que aconteceu comigo. Então a minha frequência vibracional era muito mais forte do que as minhas crenças, porque eu queria muito chegar a algum lugar. Então eu peguei as minhas crenças e coloquei para debaixo do tapete. E aí eu ganhei dinheiro, tive um reconhecimento profissional na época. Só que o que aconteceu? Eu perdi tudo depois de um tempo, num relacionamento. Claro que o universo, ele é muito perfeito, então ia usar alguma isca, algo, alguém, alguma situação para mostrar que eu ainda estava ferida. Por quê? Muitas pessoas acham que se curaram, mas na verdade elas se esconderam dos gatilhos. Você se esconde do mundo. Você começa um processo de desenvolvimento pessoal e aí você vai se colocando no seu casulo, não se relaciona mais com as pessoas, e é justamente o relacionamento que faz a gente crescer, né? E mostrar que a gente se curou. E aí você vai se colocando no seu casulo, se afasta do mundo das pessoas, se fecha, e aí você acha que você está curado porque ninguém mais te abala. Só que quando você vai para o mundo de novo, você vê que na verdade você não estava curado, você só se escondeu do que antes era um gatilho para você. Quando não tem ninguém que te espreme, não vai doer. Mas quando você vai para o mundo, coloca o seu braço, alguém espreme, aí você tem aquela reatividade de novo, né? Tem que reprogramar as crenças. Porque se você não reprograma a sua mente, o seu subconsciente, você atrai com a sua frequência vibracional, porque é lei. Então existe a crença, eu posso acreditar que a lei da atração funciona.
Mas existe a lei da atração funciona. E nós temos provas quanto a isso. E você atrai com a sua frequência, só que as suas crenças determinam o que fica com você ou não. Então, com a minha frequência vibracional, eu consegui atrair coisas grandiosas, mas no momento mais oportuno, elas desapareceram. Até que eu tirasse aquela sujeira debaixo do tapete e solucionasse tudo. Essa pessoa ela vai ter que iniciar um processo de autoconvencimento do contrário, até que ela acredite nessa verdade. Então, é saturar o cérebro com uma informação oposta. Porque ela chegou nesse momento de autoimagem abalada, porque ela fez esse processo negativamente. Ela falou tantas vezes que ela era feia, que ela não estava bem com o corpo dela, que ela não era aceita, que ela se convenceu dessa verdade. Então, inicialmente, você tem que sim sugestionar para você, mesmo que você não acredite ainda nisso. Só que você tem que se familiarizar com essas novas informações no seu cérebro. Assim, quando você se relaciona com alguém. Isso acontece bastante. Digamos que é uma pessoa que não goste de abraços, de toque físico. Existe muito isso. E aí você começa a se relacionar com alguém que é muito toque físico. Inicialmente, você rejeita aquilo, né? Então, eu não gosto que me toque, etc, etc. Mas essa pessoa vai se aproximando tanto, garantindo o espaço dela, que em um determinado momento você até que, ok, já não se assusta mais. E quando nós falamos das nossas crenças, é assim que tem que acontecer. Agora, a crença de identidade é a base. Todo mundo fala do merecimento, né? Existe o merecimento para ganhar dinheiro, o merecimento para o amor. Na verdade, é a crença de identidade. Por quê? Nós temos uma tríade. A identidade é a base. A forma como você se enxerga determina o que você se sente capaz de fazer. Então, a crença de capacidade seria a secundária. O que você se sente capaz de fazer determina o que você se sente merecedor. Então, tudo começa com o que eu acho de mim. Depois, o que eu acho que eu sou capaz de fazer, de acordo com o que eu acho de mim. E quando você faz, você traz convicções de que você merece algo. E as pessoas param aí. Elas não fazem. Só que nós precisamos de convicções. Por exemplo, essa mulher com autoestima baixa, vamos usar esse exemplo. Quando ela faz, por exemplo, uma simples, né, entre aspas, ida à academia, uma melhora na alimentação vai trazer uma ideia para a mente dela de que ela está mais magra. Na mente dela. É a ação que liga o mundo mental do mundo físico. É um movimento. Sem a ação, você não consegue trazer essas convicções. Por mais que ela não tenha emagrecido nem 100 gramas, a mente dela vai fazer ela se sentir mais bonita. Isso é uma convicção. E o contrário também é real. Quando você vai para academia, né, esse exemplo aí da autoimagem, que a gente sabe que o corpo faz bastante diferença, né, principalmente para as mulheres. Você já se sente orgulhosa. E esse estímulo de frequência e de informações neurais, de forma repetitiva, vai alterando um programa. E esse programa, ao ser alterado, interfere no seu comportamento natural. Então, inicialmente, o que era uma resistência, o que era difícil, vai se tornando uma fonte de reabastecimento, de prazer. Por isso que as pessoas elas ficam até viciadas na academia, né? Não é só o músculo, é a identidade, é a autoestima, é esse estímulo, né, de prazer, enfim. Então, uma pergunta muito importante é: onde eu quero chegar? Porque, dependendo do movimento que eu desejo ter, aqui tá ótimo, a minha identidade assim tá ok. Agora, dependendo de onde eu quero ir, eu tenho que melhorar. Inclusive, a melhoria faz parte da vida. Quando você não tem mais o que melhorar, a vida perde a graça. Nossa. E nada melhor do que o feedback das pessoas para você saber para onde se movimentar. Então, é importante fazer uma análise, inclusive, eu acho que bem racional, do que você acha de você, inclusive do que os outros falam de você. Porque os feedbacks das pessoas são muito importantes. Às vezes, eles são mais sinceros do que o que a gente acha de nós mesmos. Porque nós temos um ego muito forte. Total. E é muito bom quando você tem alguns pontos de melhoria muito claros, né? Então, isso eu fiz na minha vida e sempre fiz de ciclos em ciclos. O que eu posso melhorar em mim? Inclusive, eu faço isso até hoje. Pô, que legal, Dani. Depois que eu saio dos podcasts, eu assisto eles na televisão e eu anoto os pontos que eu devo melhorar, o que eu devo parar de fazer, o que eu devo fazer mais. Se o meu tom de voz tá bom, se eu tenho que trazer mais energia, se eu tenho que gesticular mais ou gesticular menos. Legal.
Porque se eu esperar dos outros, e aí entra o que vocês falaram agora, que é verdade, se eu esperar das pessoas o feedback delas, não, Duda, você tá ótima, tá maravilhosa, não precisa fazer nada. Mas, de acordo com o que eu vejo dos outros participantes que eu admiro, posso melhorar aqui. Quando você tem o desejo ardente por algo, aquilo vem rápido. Digamos que nós tenhamos 100% de energia ao longo dos nossos 24 horas. Então, abri os meus olhos, tenho 100% de energia para depositar em alguns lugares. E aí você pega 70% de energia e coloca aqui nesse lugar. E aí depois você distribui o restante. Nesse lugar que você colocou 70% de energia, ele vai devolver os 70%. Agora, se você distribui 20% aqui, 20% aqui, 20% aqui, você vai receber os 20% em troca. Uhum. Só que quando nós estamos falando de um objetivo valioso, se você coloca 20%, não é o suficiente para te trazer o resultado que você deseja naquele tempo. Então, algo que eu trouxe para minha vida é conferir se você está na direção correta. É para cá mesmo que eu quero ir? Tem uma faísquinha dentro do meu coração? A partir desse momento, ir para a constância. Criar a constância de produzir, de fazer. Depois, é a intensidade. Porque nós passamos por ciclos da natureza, né? Primeiro você planta, aquilo gesta e depois você colhe. Se no momento do plantio você coloca intensidade, quando vier a colheita, vem muita coisa. É aí que falam, foi um sucesso do dia para a noite, nossa, que sorte. Não, mas a intensidade no plantio daquele objetivo valioso foi tão grande energeticamente, fisicamente, que a colheita vem muito rápido. O sucesso é rápido. E geralmente essas pessoas que começam a fazer banho gelado, não sei o que lá, por que elas estão fazendo isso? Ainda é pelo objetivo valioso. O seu objetivo valioso, ele é tão poderoso que ele move as outras áreas. Então, às vezes, se você mudar, por exemplo, o seu motivo, talvez pelo físico você não vá para a academia, mas você tem um objetivo tão grandioso de fazer o seu negócio dar certo, que quando você pensa que você indo para a academia, tem mais disposição para produzir mais, isso te estimula. Poxa, eu tô ficando muito cansada, preciso de mais estímulo, preciso de mais energia e etc. Dopamina e tal. Aquilo te move. Porque é esse objetivo valioso causando um efeito dominó. Nas outras áreas. Nas outras áreas. Nossa, muito bom. Tudo vem de acordo com se conhecer. Para onde eu quero ir. Por isso que é tão importante você decidir ir para algum lugar. Nem que seja ser uma pessoa melhor, me conhecer, me amar mais. Nós sempre sentimos. Acredito que nossos ciclos são individuais. E a gente sente quando eles estão se encerrando. Algumas coisas começam a querer sair da nossa vida. E geralmente a gente está no apego. Então a gente tenta resistir àquelas mudanças. Mas se estamos falando em ciclos de grandes manifestações, por exemplo, geralmente 12 meses. Se estamos falando de uma alta carga de energia, até isso trazer aquele fruto, né, aquela colheita que foi grande, um grande plantio, aproximadamente 12 meses. E isso é um tempo da natureza, né, para gestar um bebê, uma árvore, coisas grandiosas. Tanto para plantar uma semente, quanto para a manifestação de um desejo, geralmente segue o mesmo ciclo. Ciclos parecidos, de tempo. Por isso que nós temos que olhar mais para a natureza. Porque quando a gente olha o funcionamento da natureza, a gente tem muitas respostas sobre a nossa vida física. Mas eu acredito que às vezes o afastamento é necessário. Às vezes a dor de estar perto de alguém que a gente ama dói mais do que a dor de se afastar. Então, às vezes é importante se afastar e ressignificar essa dor, entendendo que não é pessoal seu, veio lá de trás. A gente quebra uma crença questionando essa crença. Quando você entende que essa pessoa não recebeu também esse amor, por mais que pareça clichê, você vai começando a sentir, não é dó, mas é solidariedade, sabe? Por essa pessoa. Por isso que eu sempre sugiro que quem conviveu com mães narcisistas, pais que não lhe deram amor, faça uma entrevista na vida dessa pessoa. Pergunte quais foram os sonhos que ela realizou. Mãe, quais foram os seus sonhos? O que você sonhava ser? O que você viveu na sua vida? Como que foi? Me conta como foi o seu amor, seu primeiro amor. Você amou? Como que foi essa expectativa? Foi frustrada, não foi? Porque quando você começa a procurar a vida dessa pessoa, fazer uma entrevista e olhar para ela como um ser humano, você começa a sentir uma sensação... Compaixão. Compaixão, essa é a palavra. E isso vai dissolvendo
o ódio. E o ódio tem a mesma polaridade do amor, em oposto. E aí você vai sentindo aquele amor genuíno. Esse amor genuíno vai dissolvendo tanto a sua vibração com o outro, quanto o outro para com você. Porque é um espelho. E aí você vai ficando mais leve. Então, fazer esse exercício da entrevista, vamos dizer assim, com o pai, com a mãe, tem um poder absoluto. Porque a gente tenta esconder a nossa história. Mas é legal a gente olhar para o passado, ver a fotinho dos nossos ancestrais, entender um pouquinho como foi a história de cada um, porque isso faz parte de quem nós somos. Se a gente olha para a palma da nossa mão, tem o sangue de muitas gerações aqui. Nós estivemos no útero da nossa bisavó, né? Então é uma sequência, assim, de pessoas e a gente geralmente rejeita, né? Uma crença é uma verdade no nosso mundo e só é uma verdade porque ela não foi questionada. Então, uma autoridade falou uma informação para você, você pegou aquilo como real e pronto. Como, por exemplo, o Papai Noel. Né? As crianças, elas não questionam inicialmente. Uma figura de autoridade falou que o Papai Noel existe e a partir desse momento, ok. Até que ela questiona isso. Até que alguém mostra alguma outra verdade para ela. Então, quando você tem a consciência de alguma crença sua, como, por exemplo, todos os homens traem, né? Que é algo muito comum. Quando você conhece uma pessoa que te faz se sentir diferente, ou uma pessoa que, poxa, nunca demonstrou nada, você quebra essa crença. Talvez isso não seja verdade, talvez exista alguém que não faça. Quando você acredita que dinheiro não traz felicidade, mas aí você questiona, por que eu acho isso? Por quê? Existe alguém feliz, rico, feliz? Existe. Tá, e eu consigo ser feliz e rico? Sim, pronto. Questionou aquilo que era uma verdade para você, e não é mais verdade, então para de interferir no seu comportamento, entende? É importante você se questionar. Por que eu acredito nisso? Porque a gente segue padrões. E eu tive essa certeza absoluta quando eu fui cortar um pão um dia, um pão francês. Minha mãe, ela sempre cortou o pão francês em um formato de barquinho, né? E aí eu mandei mensagem para ela, falei, mãe, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela falou, filha, não sei, sua avó cortava para mim. Aí eu falei, vó, por que a senhora corta o pão assim? Aí ela, não sei, minha mãe cortava para mim quando eu era pequena. Então, é um processo repetitivo. Desde esse dia que eu me questionei, opa, por que eu tô fazendo isso? Nunca mais eu cortei dessa forma. Não porque eu fui rebelde, mas porque do modo convencional seria mais conveniente, mais confortável. Eu acredito que isso começou lá atrás, né? Quando as pessoas poderosas, com muito poder e influência, usavam o poder para o mal. Então, as outras pessoas viam aquela fonte bem-sucedida, rica, como algo ruim, né? Como uma figura ruim, que fazia mal, que era uma ameaça. Então, foram associando o dinheiro a essa personalidade negativa. Faz total sentido. E aí, exatamente como esse pão, né, de barquinho, a gente vai seguindo uma linha de raciocínio. Mas eu acredito que hoje nós estamos quebrando essa ideia. As pessoas, elas estão se tornando mais livres com o dinheiro. Acredito que as pessoas estão usufruindo mais, positivamente, inclusive, do dinheiro. Eu sinto que o universo está se expandindo. Acho que as pessoas estão começando a usar a internet para o bem. A educação está crescendo demais, né? Estamos espalhando bastante mensagens assim. Isso está influenciando nas pessoas. Então, acho que isso, em algum determinado momento, vai cessar essa crença negativa sobre dinheiro. Existem técnicas e ferramentas para você criar novos circuitos neurais. Para que isso interfira no seu comportamento e que você haja. Porque as pessoas esquecem de falar da ação, e a ação é muito importante justamente porque ela conecta as dimensões na nossa realidade física. Mas quando falamos de comportamento, seja o seu comportamento em relação ao dinheiro, em relação ao seu corpo, estamos falando de conexões neurais. E nós conseguimos criar novas conexões neurais através da auto-hipnose, através de ferramentas de reprogramação mental, onde interfere no seu modo de pensar e, consequentemente, de agir em relação a tudo, ao dinheiro, ao amor. E foi o que eu fiz na minha vida. Você deve criar um vínculo emocional com a possibilidade. Então, nós não estamos falando de desenvolver uma expectativa de que aquilo se torne real, porque aí entra naquilo que você falou da sua mente tentar rejeitar essa informação e se achar um traidor, um mentiroso. Não.
Você deve criar um vínculo emocional, porque a frequência do amor é a frequência que cria, com a possibilidade dessa realidade. Então, o simples fato, entre aspas, de você conseguir se imaginar vivendo a vida dos seus sonhos, por exemplo, ou trabalhando em um tal lugar, já deveria ser o suficiente para você sentir gratidão e muito amor por ter experimentado essa possibilidade de vida. Tem muitas ferramentas, mas a visualização é uma das mais poderosas. Inclusive, eu desenvolvi, né, um treinamento específico só para isso, onde eu falo bastante sobre esses processos de reconfiguração mental. E a visualização é uma dessas ferramentas. Porque quando você visualiza, você experimenta essa nova realidade. E quando você se vê lá, isso interfere no seu sentimento, é automático. Se isso não está influenciando no seu sentimento, você pode mudar a imagem mental, usando seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Por exemplo, talvez para o Ricardo só se imaginar no shape não gere um estado emocional muito grande. Mas se ele mudar essa imagem mental e colocar algumas outras associações, como por que essa realização faria sentido ou não, uma pessoa que ele ama, um reconhecimento de alguém, talvez uma medalha. Rico, Então, né? aí talvez isso não mexa com a sua estrutura emocional. Esse caso da casa, por exemplo. Mas se você der uma casa para sua mãe, na sua imagem mental, talvez isso estimule um sentimento. Entendi. E é esse sentimento que a gente precisa. Talvez uma escola confortável para os seus filhos, sabe? Então, por isso que é importante você saber quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E usar eles ao seu favor para estimular emoção. Por isso que existe um processo de reprogramação. Existe um processo vibracional. Hoje em dia, com esse avanço maravilhoso da ciência, nós sabemos exatamente o que fazer para estimular alguns sentimentos em nós. Inclusive as músicas, elas fazem esse trabalho, né? Agora, é importante estar presente para que você sinta o que você está pensando. Geralmente as pessoas elas não sentem porque elas não prestam atenção no pensamento. Por exemplo, não adianta você ler uma oração se você não presta atenção nas palavras que você está repetindo. Concordo. Porque é a nossa consciência que cria, a nossa consciência que destrói também. Nós temos que trazer a consciência para o momento presente. Porque às vezes você vai fazer uma visualização, às vezes você vai se imaginar nessa maratona, mas você está com a mente em outro lugar. Mas as orações, elas são decretos, né? E profecias. Então, é muito importante que não deixe de ser uma reprogramação mental, né? O que nós falamos da autossugestão. Quando você sabe qual é a sua crença, você consegue saber quais são os estímulos opostos que você tem que inserir na sua mente de forma recorrente e repetitiva. E a visualização é uma delas. Inclusive, fizeram um teste de pessoas comuns, sedentárias, que começaram a se visualizar fazendo exercícios físicos, né? E depois de 15 dias, se eu não me engano, elas desenvolveram um aumento na massa muscular. Claro que foi pouco, né? Mas para mostrar que os nossos pensamentos, eles interferem na nossa biologia. Por exemplo, o que é que gera dor no nosso corpo? Por que quando colocam anestesia em nós não sentimos mais dor? O que é que desliga? Quando você morre, a pessoa pode te cortar pela metade que você não vai sentir nada. Onde é que está a dor? Não está na pele. Tá na cabeça. Está na mente. A nossa pele não sente nada. Tudo está na mente. Então, quando você usa a sua mente para movimentar, por isso as curas elas existem, né? Por isso as pessoas se curam. A sua mente interfere na reprodução das suas células, na regeneração das suas células. É a mente. Então, quando você treina se visualizar de uma determinada forma, você vai criando caminhos para chegar até esse lugar. Agora, qual que seria o ponto-chave de visualização? Imaginar o seu futuro ideal? Também. Só que a identidade. Visualizar a sua versão de sucesso. Tipo, criar uma persona. Sim. Criar uma... Exato. Muito bom. Uma Isso- persona do que eu quero... De quem é o Maurício, a Eduarda, o Ricardo, o pessoal que tá lá em casa. Você imaginar uma versão melhorada sua, assim. Exato. De onde você quer chegar. E perceba que nos filmes sempre fazem isso, né? Sempre mudam o personagem primeiro. É a jornada do herói, né? É. Dos filmes, quando nós temos um herói, esse herói muda primeiro. Por exemplo,
Tem um filme que um cara toma uma pílula. Sem limites. Isso. Ele ainda está em um ambiente completamente bagunçado, destruído, etc. Escasso financeiramente. Mas aí ele se torna uma pessoa completamente diferente. A sua versão melhorada ainda naquele ambiente. Depois de pouco tempo, ele ainda lá naquele ambiente produzindo, o resultado vem. Sim, ele se transforma por completo, né? Sim. Ele era um preguiçoso, não conseguia fazer nada da vida. Uhum. De repente ele já estava concorrendo para ser prefeito da cidade. Exato. E tudo começou na mudança do ser. E eu tô falando isso porque é uma estratégia. Usar essa visualização para visualizar não só as suas realizações, mas você por completo. A sua versão melhorada de sucesso. Porque isso altera a sua crença de identidade. E é justamente a crença de identidade que atrai tudo para sua vida. Então, novamente, ao invés de ficar imaginando sua casa que você deseja realizar, imagina você sendo aquela pessoa que corre meia maratona, que anda na postura que você deseja, que é reconhecida pelas pessoas, que chega de uma forma magnética. Como você andaria, como seria seu cabelo, seu estilo de roupa, sua comunicação, como as pessoas ao seu redor, isso dentro dos filmes mentais, como elas te observam, como elas chegam até você, como elas te cumprimentam. Tudo isso é um arquétipo. Gera uma mensagem de eu sou assim. E aí, da mesma forma que o seu cérebro determina se você sente dor ou não, isso começa a interferir no seu ser, na sua biologia, no seu comportamento. E aí, quando você muda o seu eu, o eu sou, só que aí tem um segredo. Vem a convicção. Lembra que eu falei que antes era só uma crença? Eu acredito que a lei da atração funciona. Mas quando isso interfere no seu comportamento, esse comportamento interfere realmente na forma como as pessoas te tratam, você tem uma prova de que aquilo é real. Não é só mais uma crença aleatória de que o Lean Podcast trouxe essa informação. Eu sei, eu vivi, eu acredito. Quando você acredita, porque você tem uma prova real, pronto. Você pode criar tudo, porque agora você acredita em você. É como se tivesse criado uma personificação de alguém. Mas você acaba criando um espelho. Né? Então você deposita aquela crença, aquela fé nesse lugar secundário. O que não deixa de ser uma bela de uma estratégia, mesmo que não tenha sido intencional. Porque aquilo de burlar as crenças funciona para esse caso. Se conseguir imaginar, ou melhor, sentir, porque na verdade a imaginação ela serve justamente para estimular o sentimento, né? Então, se você precisa de estímulos visuais para sentir, use a imaginação. Porque nós precisamos acessar a essência da coisa, é lá que está a energia. Quando você trabalha superficialmente com algo, você não acessa a energia. Somente a compreensão acessa a essência, e é lá que está a energia. Então, quando você lê algo, prestando atenção em cada uma das palavras e a frequência que elas trazem, você acessa a essência daquilo. E isso gera sentimento. Então, não gera sentimento quando você está na superficialidade. Inclusive, a física quântica, né? A mecânica quântica está trazendo cada vez mais essa informação reforçada. Que tudo já coexiste, todas as realidades, elas coexistem ao mesmo tempo. E é a nossa consciência que determina em qual delas a gente está, né? Nessa transição. Então, prestar atenção e se conectar nessa carta, por exemplo, te leva para lá nesse momento. Porque não seria real nesse momento. Criar vínculo emocional com essa possibilidade. Termostato financeiro é um programa mental voltado para o dinheiro que todos nós temos. É como se tivesse na testa de cada um número, ou melhor, um valor determinante pelo qual você é capaz de produzir com facilidade. E geralmente você sempre é levado para essa direção sem tanta resistência. O quanto eu sou capaz, o quanto eu consigo produzir facilmente. E aí as pessoas percebem que geralmente elas passam muitos anos ganhando essa mesma quantidade de dinheiro, sem resistência. Novamente porque ultrapassar essa barreira gera dor e gera desconforto. Quando você ultrapassa o seu termostato financeiro, por mais que no próximo mês atípico você ganhe um pouco mais, no sequencial você não só volta para onde você estava financeiramente, como você acaba decaindo e ficando em dívidas, para voltar em equilíbrio. Né? O termostato financeiro é um regulador
Então você ganha mais, mas você gasta mais. Basta olhar quanto você ganhou nos últimos anos. E se esse número vem se repetindo. E é incrível porque às vezes uma pessoa, a maioria, né? Mesmo sendo empreendedor, ela geralmente fica em torno da mesma quantidade de dinheiro. Mesmo sem ter essa previsibilidade de caixa, eu trabalho por conta, não tenho salário fixo, geralmente eu ganho o mesmo. O que é isso? Que poder é esse? É o seu subconsciente te levando a essa direção. Porque tudo são programas mentais. O nosso subconsciente nos movimenta sempre para uma direção familiar para poupar energia. Então, quando você insere um valor X que você ganha com facilidade, poxa, a Duda ganha isso com facilidade, ela sabe lidar bem com essa quantia, ela não coloca a vida dela em risco, tá ok aqui, tá confortável, já sabe lidar, vai se manter assim. Faça dia ou faça sol, eu vou produzir essa quantidade facilmente. Olha, existem processos para mudança do termostato, não só através da mentalidade, como também de estímulos mentais. Vocês até comentaram, né? Dos meus primeiros 5 mil, que eu sempre falo. Exato. Termostato financeiro. Desde os meus primeiros 5 mil reais até a quantidade de dinheiro que eu ganho hoje, foi através de uma técnica de reprogramação de termostato. Porque é um programa mental. Veja bem, imagina a mente de um bilionário que tem todo o dinheiro do mundo. Ele pode comprar absolutamente tudo que ele quiser. Não existe nada que ele não possa comprar fisicamente, materialmente. O dinheiro, a energia do dinheiro, ela é assim, tão disponível quanto o ar. É a gente que determina o quanto a gente ganha. É a nossa mente que coloca uma limitação financeira. Porque o dinheiro, ele é essa disponibilidade. Está disponível em todos os cantos. E quanto mais rica a pessoa fica, mais desapegada do dinheiro ela fica também, porque ela passa a poder comprar tudo. E aí ela se desapega dessa limitação de preço, de eu tenho tanto. E aí ela vai ganhando cada vez mais, porque ela entrou nessa energia do dinheiro. É a nossa mente que limita, eu ganho tanto por mês. Porque se a gente olhar para o celular, para a conta do banco, o que é isso? Que números são esses? Completamente aleatórios, que podem ser hackeados em qualquer momento. Pode sair de você e vir para mim. Inclusive, o dinheiro dos milionários, investidos, multimilionários, de todas as pessoas que estão investidas, elas podem estar sendo emprestados por aí. E são, na verdade, né? Se todo mundo sacasse o dinheiro hoje, os bancos não teriam para dar. Porque o dinheiro que eu acho que está rendendo ali, na verdade, está sendo emprestado para outra pessoa comprar um carrinho. O dinheiro não pertence a ninguém, nós que direcionamos ele. Só que a gente que coloca essa limitação de eu ganho isso. E quando você entende que, opa, caramba, toda essa limitação do eu ganho isso está na minha mente. Eu faço isso é fácil para mim, só que você está criando essa realidade. E aí a mudança disso é uma mudança muito profunda, que interfere em muitas coisas. E nós utilizamos, dentro do Reprograme-se, claro, ferramentas da neurociência, assim como auto-hipnose, autoconvencimento, meditações, ferramentas extraordinárias para a mudança dessa mentalidade, desse termostato financeiro, que é um programa. E os números, eles estão presentes em todo o universo. É muito mais fácil você reprogramar um termostato do que uma crença de amor, por exemplo. Caramba. Porque os números, eles são simples de lidar. Eles estão presentes em qualquer lugar e 1 mais 1 é 2. Quando você atualiza o seu sistema financeiro, aquilo vem até você. Agora, um autoconvencimento do amor exige mais camadas. Por isso que as pessoas têm tanto sucesso reprogramando o termostato de uma forma tão rápida. E até hoje eu crio. Inclusive, ultimamente eu pensei, por que eu estou pensando tão baixo? Então, dos meus 5 até meus 20 mil, demorou 7 anos. 7 anos. Dos 20 até os 200, 1 ano. Porque eu entendi que existiam alguns processos, porque antes era algo leigo. Então eu não tinha entendido que existia uma metodologia por trás. Eu fui fazendo como as pessoas geralmente fazem. Então uma coisa é você assistir um vídeo, fazer umas afirmações, etc, etc. E aí eu cheguei, poxa, nos meus 20 mil, só que demoraram 7 anos. E tá tudo bem. Mas depois que eu entendi os processos, os estímulos certos, na intensidade necessária, pelo tempo necessário, aí eu saí de 20 para 200. Mas eu me dei conta de que, poxa, se eu consigo 200, eu consigo 1 milhão. Quando você tem a convicção, fica muito mais fácil de alterar. Eu comecei esse processo de desenvolvimento para a construção da minha riqueza. Então, eu era completamente obcecada por ficar rica, porque eu
Imaginei que no dinheiro eu encontraria a felicidade e a liberdade que eu tanto buscava. E aí eu comecei a estudar absolutamente tudo o que tinha disponível. É a intensidade, né? Então eu acordava mais cedo, ia dormir mais tarde possível, estudando como ficar rica, como empreender, como desenvolver uma mentalidade. Então foi um processo intenso de absorção de informações, de tudo que você possa imaginar. Inclusive, as pessoas me perguntam quais foram as suas referências. Eu criei uma personificação separada de mim, da minha melhor versão. Não teve nenhuma referência específica, porque foram tanta gente que eu estudei, que eu fui pegando um pedacinho de uma, um pedacinho de outra, e construindo ali esse caminho que mais se adequava a mim, né? Napoleão Hill foi importante. Pense e enriqueça, né? Uhum. E quando ele fala do pensar, não é pensar aleatoriamente. Um homem tão inteligente quanto ele não faria um tema tão básico, né? Tão clichê assim. Pense em riqueza. Tá, cadê a riqueza que tá aqui na minha mente? Não. É porque, de fato, as pessoas não pensam sobre algo. Elas não raciocinam. Pensar é usar as suas atividades cerebrais. Por isso que eu falei da oração. É raciocinar, é gastar um tempo, investir um tempo mental raciocinando sobre isso. E isso que a gente tem que fazer para criar uma nova realidade quando o assunto é a vida dos seus sonhos. Quando você começa a viver como se tivesse um estado de paixão. É um vínculo emocional com uma realidade que não existe. É um mundo, a princípio, fantasioso, mas que você sente um carinho por aquele lugar e você quer ficar próximo dele. E, na verdade, esse lugar é real. Por isso que a gente sente esse vínculo emocional. Porque você consegue visitar esse lugar. Não é algo criado, você acessou. Porque todas as realidades, elas coexistem, né? E não é a Duda que está falando. Hoje em dia, esse assunto está vindo cada vez mais forte para nós. Porque, às vezes, quando eu começo a me perguntar algumas coisas, eu também não chego a nenhum lugar. E aí eu penso, opa, peraí. Existe alguma limitação, alguma trava intencional na nossa mente. Como, por exemplo, quem é Deus? Porque nós estamos aqui. Quando você começa a pensar sobre isso, você vai ficando meio maluco. É como se alguém tivesse limitado a nossa consciência. Você pode pensar, chegar até aqui, mas ultrapassar esse lugar, não. Então, talvez, algumas pessoas, elas de fato não conseguiriam lidar com algumas informações, assim como talvez nem nós. Com algumas informações mais profundas, pela falta delas. Então, por que não ensinam isso na escola? Porque, de fato, algumas pessoas não entenderiam. Einstein dizia, né, que a ignorância é uma virtude. E, sinceramente, às vezes eu devo concordar com ele. Porque quanto mais você entende as coisas, mais racional você fica. Mais você analisa, mais você escolhe, mais você julga também. E aí você tem que começar uma força oposta para não ser tão assim. Para você ser mais flexível com as pessoas ao seu redor. Já que a maioria das pessoas não pensam assim. E aí começa a vir uma força do outro lado, de não se encaixar em todos os lugares. De aceitar isso, inclusive. Que você não cabe em todos os cantos. Que você pensa diferente. Todos os momentos de sofrimento da nossa vida só existem quando a gente está apegado a alguma coisa. Seja o fim de um relacionamento, seja o mudar de algum ciclo da vida. É o apego que traz a dor. Então, quando você entende que vira essa chave na mente de que nós temos que viver no desapego, que nada nos pertence, a gente apenas direciona, vai ficando mais fácil. Então, desapegar de algumas pessoas também, inclusive amizades, através de uma decisão. Eu decido me desapegar, ou melhor, eu declaro que estou fazendo isso. É importante, que aí você não sente que você está perdendo alguma coisa. De fato, a coragem é muito importante. E você tem coragem quando o outro lugar te gera mais desejo do que a zona de conforto. É o desejo que te move. Por isso que algumas pessoas ficam paradas quando elas não têm mais para onde ir, né? Quando você olha ali um outro lugar florido, com frutas, você pula aquele rio. Você dá um jeito de ir para lá. Mesmo com medo. Não significa que não exista medo, mas você vai com medo mesmo. Assumindo o medo ainda. E você vai mesmo assim. Então, depende do para onde você está indo. E se você não sabe para onde você está indo, então você não tem que pensar nisso agora. Você tem que pensar quem eu sou. Ou quem eu quero ser. Tirando essas camadas negativas de crenças. Porque quando você não consegue encontrar essa resposta, é porque tem tantas camadas negativas de crenças negativas que você não consegue se enxergar.
Aí tem que iniciar a reprogramação dessas crenças. Tirar essas camadas pesadas que estão por cima, né? Porque nós somos essência. Na nossa essência, nós somos consciência pura. E essa consciência, ela não tem gosto, não tem sexo, não tem preferência. Agora, nós viemos aqui como humanos, né? E aí nós vamos desenvolvendo personalidades de acordo com as nossas memórias, com as nossas lembranças, informações que foram nos passando. Isso são como roupas que nós vamos vestindo do outro. Você tem que ser assim, você é isso, você é aquilo. Até o momento em que você fala, eu sou isso. Quando você se auto-identifica essa pessoa, que apontaram o dedo para você o tempo todo, por anos, quando você fala amém, aí pronto. Só que às vezes você vai se perdendo de você por falar amém para tudo que vai vindo para você. Então, poxa, não sei onde eu tô, não sei para onde eu vou, não sei o que eu gosto. Então você não tem que pensar nisso. Tem que pensar quem eu sou de verdade, sem essas camadas. Porque quando você for limpando as suas crenças, reprogramando as suas crenças com metodologias eficazes, claro, essa essência ela vai aparecendo. Essa faísquinha. A conexão com Deus que eu sinto. Quando você vai limpando as suas crenças, você vai acessando a sua essência. Essa essência se conecta com Deus. Quando o Espírito de Deus, ele entra, permeia dentro de você, ele te direciona. E é onde você chega no seu propósito. Então, esse propósito, qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Calma. A limpeza do que não te pertence, do que está te sobrecarregando, vai te conectar com uma energia superior. E essa energia vai te direcionar. Talvez essa informação ainda não esteja na mente dessa pessoa, mas ela virá como pequenos insights. Tipo o eu superior, nesse caso? O eu superior vai se conectar a você porque você tirou as camadas negativas e você é ele. Você é essa essência, ele está dentro de você. Você é uma pequena parte dele, mas é. E aí, esse espírito te direciona a encontrar o seu propósito. E aí, quando você encontra esse propósito, esse é o seu pra onde eu vou. É pra lá que eu vou. Aí ninguém segura mais. Isso, aí isso gera desejo. O desejo de ter a coragem de pular aquele rio. Então perceba como tudo é um efeito dominó. Por isso que é bom ter uma metodologia, isso é muito importante. Saber qual é o processo e qual fase eu estou. Porque nós falamos aqui de diversas fases. Talvez você não esteja nessa fase precisando tirar as camadas, mas sim ter a coragem de pular esse rio. Ou talvez você já tenha pulado, mas você tem que se preparar o terreno para a quantidade de dinheiro, de sucesso, de reconhecimento, responsabilidade que está por vir. O dinheiro, inclusive, ele exige maturidade. E quanto mais, principalmente quando é uma procura intencional, quanto mais reconhecimento, dinheiro você procura, mais você tem que se desenvolver. E isso aconteceu muito comigo. Eu percebi que para a Duda chegar nos 200 mil, que era um projeto, eu precisaria desenvolver algumas habilidades, inclusive de empresária. Sair daquela mentalidade de empreendedora, influencer da internet e entrar como empresária. E isso exigiria muitas coisas de mim. Saber liderar, saber multiplicar, gestão e etc, etc. Então eu sempre digo que a busca pelo dinheiro, por isso que eu sinto que o dinheiro é algo espiritual. A busca pelo dinheiro faz com que você procure ser uma pessoa melhor. Faz com que você procure se desenvolver. Porque a cada nível financeiro que você chega, para ultrapassar para o próximo, você tem que melhorar quem você é em habilidades. Não é no querer. O dinheiro exige a mão na massa. E a experiência te amadurece. Então é um processo muito perfeito. Eu acredito que isso tenha acontecido comigo. Quando você busca prosperidade, você vai se deparar com essa necessidade de ser uma pessoa melhor e você vai assumir isso. Eu quero ser uma pessoa melhor. Agora, você pode ter dinheiro e não ser uma pessoa boa, sim, mas você está construindo um castelo de areia. Né? Então, nós não podemos levar isso em consideração. Que não necessariamente essa pessoa é feliz. Nós temos que usar como referência pessoas felizes, né? E elas se melhoraram, porque o dinheiro exige isso. Porque o dinheiro, ele exige que você aprenda, inclusive, a lidar com as pessoas. Afinal, o dinheiro que a gente busca está no bolso delas, né? E para se relacionar mais, você tem que ser melhor. E quando a gente se relaciona, a gente aprende.
Ou seja, de fato, o dinheiro nos ensina muito. Acho que é a frase que me acompanha nos últimos anos, que o sucesso é tão disponível quanto o ar. E o sucesso em tudo, tá? E essa frase, essa palavra disponibilidade, ela desbloqueia muitas coisas na nossa mente. Quando você sente que algo está disponível para você, você sente que aquilo é possível. E essa possibilidade já deve te gerar uma esperança. É essa frequência que libera o fluxo do recebimento. Então, nesse meu último ano, em 2024, essa foi a frase desse ano. Porque eu vejo que, de fato, está muito disponível. E a sua preparação para chegar nesse lugar vai te manter mais próximo de lá, te nutrindo. É uma nutrição diária. Cada vez que você treina para palestrar, cada vez que você pensa em como seria o seu podcast, mais perto de lá você sente. Como você deve ter criado um vínculo emocional, de acordo com tudo que nós falamos aqui no Lean hoje, você vai se aproximando. E quando você vai se aproximando, você vai treinando, você vai transformando o eu sou. Quando você transforma o eu sou, aquilo inevitavelmente tem que vir até você. Só que tudo começa com uma sementinha. Isso está disponível para mim. Não necessariamente é seu ainda. Porque pensar assim gera mais conforto. Não estou dizendo que é meu, mas está disponível. Se está disponível, eu posso me aproximar desse lugar.